Olá, boa tarde. Começa agora o CNA em Campo, o programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta as principais notícias da agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. CNA critica a política de preços mínimos para frete de cargas prevista em projeto de lei. Pesquisa mostra como as frutas são importantes para a economia e para a saúde das pessoas. E o projeto Campo Futuro, que auxilia o produtor na gestão eficiente da propriedade. É o que você vai ver agora no CNA em Campo, o programa do sistema CNA Senar. Qual é a importância da produção de frutas para a economia e para a saúde da população? A resposta está numa pesquisa feita pelo Centro de Inteligência em Mercados da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, em parceria com a CNA e a Abra Frutas. Os números vão ajudar na criação de políticas públicas. Nos últimos 5 anos, o município referência regional na produção de grãos, Cristalina, em Goiás, passou a apostar na fruticultura como forma de diversificar a produção. Os produtores rurais já veem os resultados positivos. Nós vimos que os resultados são muito promissores. Já tem outros querendo investir, né? Principalmente nessa cultura como a maçã, a uva, o pêssego, que já tem resultados muito promissores, e nós acreditamos que isso vai ser realmente uma realidade. O momento positivo no setor se repete em todo o Brasil e repercute também na condição socioeconômica da população. A alta produtividade exige mais mão de obra e estimula a contratação. A geração de empregos, referente à produção, coloca a fruticultura em destaque se comparada a outros setores como metalurgia básica, máquina e materiais elétricos e alimento e bebidas. Os dados foram apresentados na pesquisa Relevância Socioeconômica da Fruticultura no Brasil. Nós encontramos que uma elevação de 10% na produção aumentaria em cerca de 12% a geração de empregos, analisando os 10 principais agronegócios. O estudo aponta ainda a relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano e a área voltada à fruticultura. No norte de São Paulo, por exemplo, os pontos em vermelho mostram que os municípios que dedicam maior área ao setor desfrutam de alta qualidade de vida entre os habitantes. O estudo é um pleito antigo do setor que queria números mais detalhados do que aqueles oferecidos pelo IBGE. Os dados divulgados servirão como subsídio para a criação de políticas públicas. É um estudo que basicamente busca gerar ferramentas e subsídios para poder empoderar o produtor rural. Cada hectare plantado de fruta gera uma quantidade maior de empregos na fruticultura do que nos outros setores. Outro detalhe importante é mostrar as regiões, né? Esse estudo foi um estudo que foi abrangente no Brasil, mas só contemplou 10 atividades da fruticultura, 10 agronegócios. Então, a gente tem certeza que esse foi o primeiro passo. A partir desse trabalho haverão desdobramentos e a gente vai conseguir colocar a fruticultura onde ela merece, com a representatividade que ela tem dentro do agro brasileiro. A CNA critica o projeto de lei que cria a política de preços mínimos para frete de cargas no país em debate no Congresso. A proposta prejudica os produtores rurais ao impedir a livre concorrência. A preocupação da CNA é quanto ao impacto que essa medida pode provocar na economia, principalmente no agronegócio. Depois de um parecer favorável na Comissão de Viação e Transportes, o projeto de lei está agora em debate na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado pelo Congresso, a proposta determina uma tabela de preços mínimos a serem cobrados pelo frete de cargas no país. Funciona assim: no caso de cargas refrigeradas ou perigosas, o valor é 90 centavos por quilômetro rodado para cada eixo carregado. Para os outros tipos de carga, o custo é de 70 centavos. Para fretes curtos, de trecho menor que 800 quilômetros, esses valores ficam 15% mais caros. Para o consultor da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, Luiz Antônio Fayet, essa tabela é uma agressão ao livre comércio. Eu sempre faço uma pergunta: está sobrando capacidade de transportes? Falta mercadoria? Então vamos lá, eu tenho 1000 caminhões esperando para transportar, só tenho carga para 300. Quem é que vai dizer para os 700 que para eles não vai ter carga? E o prejuízo não é só para o caminhoneiro. A medida ignora a lei de mercado porque não leva em conta o princípio da oferta e da demanda e desconsidera o ciclo sazonal de produção agrícola. No período da entre-safra, por exemplo,
o custo do frete pesaria mais no bolso do produtor. Esse PL, ele vai, se realmente for aprovado dessa forma, vai prejudicar drasticamente os produtores, né? Porque no momento de safra, teoricamente, até o preço é razoável, mas depois, né, na entre-safra, onde os preços caem, a gente não vai ter, né, como comprar insumos a preços mais acessíveis. Enfim, até na própria safra, a gente não sabe como é que vai ser essas atualizações de preço. É algo que foge da racionalidade de mercado. A gente sabe que o custo do Brasil ele é muito elevado, principalmente em relação à logística. O produtor é extremamente eficiente da porteira para dentro, mas da porteira para fora a gente sabe que os custos chegam às vezes 4, 5 vezes mais nos nossos principais concorrentes. Então, com mais esse agravante, com mais esse tabelamento, essa nova ação de tabelamento, é algo para deixar o custo ainda mais caro. E isso pode até inviabilizar muitas regiões, né, prejudicando seriamente o escoamento da safra brasileira. O projeto tem caráter conclusivo nas comissões e, se aprovado, segue direto para o Senado Federal. Para que a proposta passe pelo plenário da Câmara, é preciso que pelo menos 51 deputados apresentem recurso. E a CNA conta com o apoio de mais de 30 entidades do setor produtivo para evitar que essa proposta de política de preços mínimos para o transporte de cargas siga adiante. Estamos pedindo, inclusive para a bancada que nos apoia, para os parlamentares que têm essa visão da livre iniciativa, que votem contra esse projeto, que é uma aberração, é uma ameaça à livre iniciativa no Brasil. Planejar o custeio antes de começar a plantar, avaliar os custos da produção, entender quais são os riscos do mercado e saber o melhor momento de comercializar a colheita. A gestão eficiente é mais do que nunca fundamental. Para ajudar o produtor nesse desafio, o sistema CNA-Senar desenvolve o projeto Campo Futuro. A agropecuária é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Foi o destaque do PIB do país, com uma alta de 13,4% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mas para aproveitar o vento a favor, os produtores precisam se preparar e ter uma visão diferente na hora de gerenciar o próprio negócio. Numa atividade cada vez mais profissional, competitiva e que sofre com as variações econômicas, a gestão tornou-se uma ferramenta essencial para os produtores rurais. É essa consciência que o projeto Campo Futuro pretende despertar neles. O Campo Futuro ele tem dois braços, duas grandes linhas, que é a capacitação do produtor por meio do Senar, onde ele capacita na gestão da propriedade, gerenciar os custos, como operar no seguro rural e como operar também no mercado de derivativos e opções. O outro é o levantamento do custo de produção. Levanta os dados do custo nas principais regiões produtoras dos principais produtos agropecuários em todo o Brasil, e ele faz justamente a criação de políticas públicas que a CNA trabalha com base nesses custos de produção. Hoje, 27 cadeias produtivas, como de grãos, aves e suínos, pecuárias de corte e leiteira, cana-de-açúcar, cafeicultura e fruticultura, recebem orientação do projeto. São realizados painéis com grupos de produtores e técnicos nas regiões mais representativas de cada cadeia. Nesses encontros são levantadas informações e demandas de uma propriedade padrão para aquela cultura. Com esses dados em mãos, o Senar promove capacitações e a CNA pode buscar políticas públicas para ajudar os produtores. Esse ano, 2017, ele se consagra com 10 anos de execução do projeto. Mais de 150 municípios em todo o Brasil apenas este ano vai visitar, e também promove a capacitação de basicamente 1.000 produtores rurais. Essa é a nossa meta ao longo de 2017. O projeto também conta com a parceria de instituições renomadas do setor, como o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, a Embrapa e as universidades federais de Lavras e de Viçosa. Elas fazem o levantamento e o acompanhamento dos custos de produção de cada cadeia. Um apoio a mais aos produtores, que podem melhorar a aplicação de seus recursos e tornar a produção mais eficiente. É importante para balizar as atualizações que são necessárias no âmbito político e no âmbito do bolso do produtor, né? Então ele tem que estar ciente do que ele vai gastar ou não para poder saber se sua saúde financeira vai se manter em relação aí aos custos de cada ano. Além de oferecer cursos e de passar informações sobre comercialização e gerenciamento de riscos, o projeto tem outro grande propósito: a mudança de comportamento dos produtores. Apesar dos custos cada vez mais elevados e da margem de lucro apertada, poucos têm o hábito de planejar,
anotar e avaliar os números da propriedade. O produtor não é muito acostumado a ter esse tipo de coisa, né? Não anota nada, né? E isso aí vem abrir a mente de todo mundo para poder fazer essa gestão, anotar tudo que gasta para poder saber o que está sobrando no final das produções. Essa parte do achômetro já passou, né? Hoje temos que realmente ter todos os custos e trabalhar a gestão. O produtor tem que ser um empresário rural, senão ele está condenado a sair fora do ramo. O CNA em Campo termina aqui. Te espero na próxima quinta-feira, ao 12:05. Até lá!